Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir que o pessoal do som me ajude hoje aqui, colocando o retorno, para eu não perder minha voz. Como foi o domingo de vocês? Abençoado? Muito abençoado. Deus seja louvado pela presença de todos na sua casa. Queremos lembrá-lo que hoje estamos encerrando a nossa série de 4 estudos intitulado A Mensagem, Orientações Proféticas para o Remanescente. Hoje falaremos sobre a última palestra. Eu intitulei a palestra, está aí na tela, A Luz Ainda Brilha. Mas antes de nós iniciarmos o estudo desta noite, eu quero convidá-lo a tomar a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus, todos juntos? Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 14, 15 e 16. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 5, versos 14, 15 e 16. E a palavra de Deus nos diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que mensagem poderosa esta de Cristo. Ao longo do seu ministério profético, Ellen White revelou a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, a luz da verdade, a luz que é Cristo Jesus, por 70 anos. Durante seus 70 anos de ministério, ela exaltou, enobreceu e engrandeceu o nome de Cristo Jesus. Para todos os seus públicos, suas audiências, através da pregação, através da escrita. E durante esse período ela escreveu mais de 100.000 páginas de manuscritos. Eu já fiz isto aqui nesta igreja, mas como hoje é a última vez, e tem gente nova aqui conosco também, eu vou fazer uma coisa que eu geralmente faço por onde eu vou, nas igrejas. Eu tenho aqui comigo algumas cópias que eu trago, estão plastificadas, e eu quero passar para vocês verem essas cópias. Me ajude aqui, você, por favor. Então, pode colocar, são 3 cópias, eu vou falar rapidamente, uma cópia do Grande Conflito, tá? É o original, quer dizer, é uma cópia do original, que nós temos lá no Centro White. Essa aqui é uma carta que ela escreveu para o filho mais velho, Tiago Edson. E esta aqui é uma carta que ela escreveu para o filho mais novo, que nós já falamos na primeira palestra, William Clarence. Então vocês vão ver aí, podem manusear, darem uma olhada. Por favor, me devolvam ao final do nosso culto. Passe aí para o pessoal ver. Não precisa passar, passa uma por fileira, daí vai mais rápido. E aí fica assim melhor para todos verem. Ok? Então, eu estava dizendo que durante 70 anos do ofício profético dela, ela recebeu de Deus 2.000 sonhos e visões. Imagine você, uma pessoa entrar em contato com Deus por 2.000 vezes, pessoalmente, particularmente. Eu falei na palestra do domingo passado, que quando um profeta recebe o ofício de ser profeta, ele não escolhe a hora em que ele vai receber a visão.
Deus pode aparecer para ele à 1h, às 3h, às 5h, às 2h. Não há hora para ele receber. Não é ele que escolhe, é Deus que escolhe. Ele é apenas o instrumento de Deus para poder receber a revelação e comunicá-la a quem Deus quer que seja comunicada esta verdade. Então, está aí, ela recebeu 2.000 sonhos e visões. Há uma pergunta interessante que eu quero fazer a vocês. O que vocês acham? Ela recebeu mais visões ou sonhos? O que vocês acham? Recebeu mais visões ou sonhos? Visões são durante momentos em que a pessoa está acordada, ela está, portanto, andando, ela está parada, ela está na igreja e ela recebe uma visão. Sonho, geralmente a pessoa está dormindo e Deus, o anjo, aparece a ela e comunica a ela. O que ela recebeu mais? Sonhos ou visões? Visões? Sonhos. Muito bem, mais sonhos. Muito bem. E por que ela recebeu mais sonhos? Quem vai explicar? Porque a visão, como falei no domingo passado, exigia e exercia muita energia física, mental e psicológica dela como profetisa. Ela não conseguiria receber 2.000 visões ao longo de 70 anos de ofício. Seria um trabalho sobre-humano, muito difícil para ela poder aguentar ao longo do seu ministério. Durante esse período, amigos, o que você tem em mãos aí? 25 milhões de palavras, somando os 100.000 manuscritos. 25 milhões de palavras. Ela é considerada a terceira autora com o maior volume de escritos da história da literatura humana. A terceira autora com o maior volume de escritos da história da literatura humana. Ok? Ela só perde para Lenin e Tolstói, que usaram a máquina comunista para poder compor os seus escritos. E ela aparece em terceiro lugar. Ela é a primeira autora do gênero feminino com o maior volume de escritos. E também é a primeira autora do gênero feminino que tem um livro traduzido em um maior número de línguas. Qual é o livro dela que foi traduzido no maior número de línguas? Caminho a Cristo, está aqui na minha mão. Esse livro eu carrego comigo por onde eu vou. Ele foi uma doação pessoal do pastor Moisés Nigri para mim. Sempre levo com ele por onde eu vou. Caminho a Cristo. 165 línguas e dialetos. Traduzido esse livro. Nenhuma autora do gênero feminino traduziu tanto quanto essa obra Caminho a Cristo. Em novembro de 2014, uma das revistas mais respeitadas dos Estados Unidos, chamada Smithsonian, é um instituto de pesquisa, o mais respeitado instituto de pesquisa, publicou essa revista, em novembro de 2014. Essa revista era dedicada aos colecionadores. E ela estava apresentando as 100 mais importantes e significantes personagens ou americanos de todos os tempos, de toda a história da América do Norte. E numa das páginas dessa revista, a mais respeitada, está apresentando Ellen White. Ellen White aparece como uma das 100 mais importantes personagens da história dos Estados Unidos da América do Norte. Tá? E essa edição, ela aparece em novembro de 2014. Ela foi feita para colecionadores que fazem assinatura desse periódico. Mas aí você poderia perguntar, pastor Estêncio, qual foi realmente a grande importância, o grande impacto que Ellen White causou a nível de igreja? E eu poderia destacar algumas coisas que ela fez ao longo desses 70 anos de ofício. Uma das suas grandes contribuições foi escrever sobre o tema do grande conflito. Eu tenho viajado o Brasil afora, estava conversando aqui com o pastor já jubilado, e falava a ele quantas e quantas pessoas são atraídas para Jesus, para a igreja adventista, através da Bíblia, sobretudo a leitura da palavra de Deus e, conjuntamente, o livro Grande Conflito.
quantas pessoas. Eu escuto histórias maravilhosas de pessoas em todos os cantos do Brasil que se converteram lendo a Bíblia e o Espírito de Profecia, sobretudo a obra do Grande Conflito. Ela deu uma visão muito amplificada sobre o tema do Grande Conflito, abrindo todo o nosso entendimento a respeito desse importante tópico. Ela também impactou a igreja adventista pela maneira como ela tratou a Bíblia, sempre exaltou a palavra, como nós já falamos nos 4, esse é o último momento que estaremos juntos, e eu vou repetir isto, ela sempre exaltou a Bíblia, a palavra de Deus, sempre exaltou e dignificou. Ela teve pelo menos 6 visões, eu não falei isso, ela teve 6 visões, aonde ela segurou Bíblias grandes. Ela teve 6 visões, onde ela segurou Bíblias grandes que pesavam 8 quilos, 4 quilos, 5 quilos. Ela segurava a Bíblia e ela exaltava. Muitas vezes ela lia o que estava escrito na Bíblia, com a Bíblia aberta, virava as páginas. Então, durante 6 vezes, ela levantou Bíblias grandes. E assim ela sempre o fez, exaltando a Bíblia no seu ministério. Ela também ampliou o nosso conhecimento sobre a justificação pela fé. Quando lemos o livro Desejo às Nações, Caminho a Cristo, amigos, quão ampla é a visão passada por ela a respeito deste tema da justificação pela fé. Somos tocados, somos impressionados pela temática, pela graça de Cristo, o amor de Cristo, como Jesus nos justifica, como Ele nos salva, como Ele nos perdoa, como Ele nos recebe em seu reino, por meio da sua graça, através da fé que exercemos no seu sacrifício, que foi oferecido por nós. Uma magnífica experiência estudarmos esse tema da justificação pela fé, e ela escreveu tantas páginas sobre esse assunto. Ela fala também sobre a pré-existência eterna de Cristo, a sua natureza, a sua pré-existência. Ela fala que Jesus é Deus, defende que Ele é Deus. Ele não foi criado por Deus, Ele é Deus, Ele é parte da Trindade. Ele sempre existiu, tanto quanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quantos conceitos impactaram a igreja adventista sobre a saúde? E eu quero destacar aqui a vocês, amigos, uma coisa. Tem vários médicos aqui hoje. Um, pelo menos, que é meu amigo, grande amigo. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa. Se nós praticássemos mais a medicina preventiva, amigos, nós não ficaríamos doentes tanto quanto ficamos. E medicina preventiva se pratica através das orientações simples da palavra profética. Quais são as orientações? Os 8 remédios da natureza, não é? E eu tenho viajado muito o Brasil, e às vezes a pessoa, pastor, eu sou vegetariano, Deus seja louvado e tal. Mas, pastor, eu gosto de um pudim, eu gosto de um monte de coisa, de sorvete e tal. E às vezes a gente contradiz o nosso próprio entendimento sobre saúde, amigos. E eu tenho impressão, e eu vou falar isso aqui, eu vou falar com conhecimento de causa, porque eu sei do que estou falando. Esse assunto da saúde é um dos calcanhares de Aquiles da igreja adventista hoje. E é um dos mais difíceis para serem resolvidos. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Se um pastor chegasse aqui hoje e começasse a pregar sobre arrependimento, sobre vamos fazer um reavivamento espiritual, vamos tornar esta igreja mais vibrante. E Ellen White fala sobre o reavivamento, mas ela não fala só sobre reavivamento, ela fala sobre reavivamento e reforma. Então, quando um pastor sobe aqui em cima e ele começa a falar sobre reavivamento, a igreja abraça a mensagem e a igreja vibra com a mensagem, a igreja gosta de ouvir essa mensagem porque é uma mensagem doce, suave. Mas aí o pastor na semana seguinte vem aqui no púlpito e começa a falar sobre reforma.
E quando ele começa a falar e pregar sobre reforma, a importância da reforma no nosso estilo de vida, no nosso comer, no nosso beber, no nosso vestir, no nosso falar, no nosso andar, no nosso ver, no nosso ouvir. Quando a gente começa a falar, o pastor começa a falar, parece que todo mundo vira a cara para o pastor e falou: pastor, essa mensagem não. E eu queria lembrar vocês, amigos, que a revelação nos diz que não há reavivamento sem reforma. E não há reforma sem... As duas coisas formam um bloco monolítico, é uma coisa só. Então não adianta a gente ficar só fazendo pequenos grupos, orando, mas não praticando a reforma que Deus realmente espera que nós pratiquemos, que nós vivamos. A obra de saúde, portanto, é importante nesse aspecto. Mas eu vou encerrar a obra de saúde falando uma última coisa. Você pode ser vegetariano, você pode comer tudo que for saudável, você pode ser vegano, pode fazer tudo que de bom você possa fazer. Mas tem gente que não pratica exercício físico. Meu amigo, então eu vou dizer para você, tome cuidado, pratique exercícios físicos também, porque é parte dos 8 remédios da natureza, ok? Exercício físico é uma das atividades mais importantes para o nosso corpo. O impacto que ela exerceu sobre a educação, os livros que ela escreveu, 5 livros sobre educação, quantas orientações dadas sobre como uma escola deveria ser regida, como nós deveríamos conduzir uma escola, conduzir uma universidade, um colégio, um internato, e assim por diante. A obra de publicações, o impacto que ela exerceu, os livros que ela escreveu, hoje são traduzidos, e eu vou mostrar depois para vocês. A organização da igreja, e eu trouxe aqui para vocês, isso aqui é de hoje, hein? É pão quente. Eu fui no Statistic Report, que é um órgão da Associação Geral, é um site, e eu fui procurar o número de membros batizados, atualizado para hoje, 2018. O número é esse aí, 20.727.327 pessoas. Isso para 2018. E aí está, eu não vou ler tudo, vocês podem ler, quiser tirar foto, isso aí é a igreja hoje, atualizada, hoje. Esse é o quadro atual da igreja hoje. Tá? Temos 14 mil pastores ordenados, 84 mil igrejas e grupos ao redor do mundo, 665 associações e missões, 135 uniões, 13, na verdade 14 divisões, porque soma-se uma com aquela que é de Israel e Líbano, eles contam como uma divisão também, 8.350 escolas, 115 entidades superiores, 59 editoras, 198 hospitais, 329 clínicas, e agora eu coloquei ali, em letra diferente, meio amarelado ali, países que têm a presença de adventistas. Alguém sabe quantos países pertencem à ONU? Quantos países estão inscritos na ONU? Alguém sabe? Quantos estão inscritos na ONU? 229 países inscritos na ONU. Dos 229 inscritos na ONU, nós temos presença de adventistas em 213. Ok? Quantos, portanto, faltam? Quem é bom de conta? Quantos faltam? 16, né? Aí está. Então, faltam 16. Mas você vai falar, mas pastor, e os outros países? Por exemplo, a Arábia Saudita tem mais de 30 milhões de habitantes. Tem 5 adventistas lá. Estivemos na Turquia agora, recentemente. 72 milhões de habitantes. Tem 90 adventistas dentro da Turquia. Um país totalmente muçulmano. Eu estive na Mongólia, início desse ano. 3 milhões de habitantes. 2 mil adventistas. 3 milhões de habitantes, 2 mil adventistas. Amigos, eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto ao final da palestra, para a gente poder entender um pouco o tamanho do desafio. Quantas línguas hoje a igreja está pregando o evangelho? 1.001 línguas e dialetos.
A igreja prega o evangelho em 1001 línguas e dialetos. Portanto, em quantas línguas são impressos os materiais nessas 59 editoras? 375 línguas são impressos materiais. Aí está um dado estatístico para vocês entenderem. E, queridos amigos, você pergunta, pastor, qual o papel de Ellen White em todo esse processo? Veja, o papel não é ela, o papel é Deus. Deus usou-a para poder organizar toda essa estrutura que nós temos hoje na igreja. Deus também usou ela para poder trabalhar o conceito de liberdade religiosa e direitos humanos. A Igreja Adventista é considerada uma das pioneiras na área de direitos humanos e liberdade religiosa. É muito respeitada hoje nos Estados Unidos por isto. E eu disse também que ela é respeitada porque ela foi uma das primeiras igrejas a combater a escravidão. Lembrando que o filho de Ellen White, Tiago Edson, ele tinha um navio chamado Morning Star, Estrela da Manhã, e então ele tinha lá ali lá está o navio, Morning Star, ele tinha ali o trabalho com os negros nas margens do rio Mississippi. E o evangelismo mundial, e aqui eu quero trazer o desafio. Ela trouxe contribuição sobre esse assunto? Sim. Eu quero mostrar para vocês dados estatísticos de hoje, fresquinhos. Eu fui ao que eles chamam de World Meter. É uma espécie de um relógio da população, da natalidade de pessoas no mundo. Então, a cada segundo, aquilo vai mexendo. Se você entrar na internet, você vai ver. Então, hoje, às 6h04 da tarde, o mundo contava com 7.651.948.460 pessoas nascidas no mundo, de acordo com esse relógio, que vai mudando a cada segundo. 7,6 bilhões de habitantes no mundo. Membros da Igreja Adventista, 20 milhões. Aí eu fiz a conta. Quantos adventistas existe para cada habitante na Terra? Um adventista para cada 369 habitantes da Terra. Nós, como Igreja Adventista, estamos batizando, em média, uma pessoa a cada 40, 50 segundos. Ok? Em um segundo, nascem 5 pessoas na Terra. Em um segundo, nascem 5 pessoas a cada segundo. Morrem 2, sobram 3. São 180 pessoas por minuto na Terra, somando a população. 180 pessoas a mais na Terra por minuto. É uma conta interessante, não é? Aí você pergunta, pastor, então quando é que nós vamos cumprir a missão? Vou responder essa pergunta no final da palestra. Aguarde. Sigamos. O impacto dela. Eu tenho aqui uma citação que muitas pessoas não conhecem. Muitos adventistas do sétimo dia dizem assim: Ellen White escreveu só para a igreja remanescente. Os escritos dela só valem para os adventistas que pertencem à igreja remanescente, a última igreja da profecia. Mas vejam o que ela mesma escreveu no 8º livro dos Testemunhos para a Igreja, 236. Olha o que ela escreveu. Ela disse: eu tenho uma obra de grande responsabilidade para fazer, comunicar pela pena e de viva voz as instruções a mim concedidas. E depois ela diz assim: não somente para os adventistas do sétimo dia, mas também para quem? Para o mundo. Para o mundo. Os escritos dela não foram dados só para a igreja adventista, mas para o mundo. E muitas pessoas têm conhecido a verdade por meio dos seus escritos, mesmo não sendo cristãos. Recebem um livro, leem e procuram a Bíblia e são batizados. E ela disse: publiquei muitos livros grandes e pequenos, e alguns deles foram traduzidos para várias línguas. Esta é minha obra, revelar para outras pessoas as Escrituras. Olha lá, a Bíblia, assim como Deus a mim as revelou. Muito bem.
Agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão das visões dela. Quais foram as importantes visões que ela recebeu ao longo desses 70 anos de ofício profético? A primeira visão, a mais marcante de todas, ocorreu em dezembro de 1844, quando ela era uma jovem com pneumonia e, sobretudo, tuberculose. Ela escarrava sangue dos pulmões. Deus apareceu àquela jovem frágil, simples, pobre. Ela estava desenganada dos médicos. Os médicos disseram que ela iria morrer, disseram aos seus pais que ela não viveria. Mas Deus apareceu àquela jovem, e quando Deus apareceu a ela, ela estava orando, ajoelhada com amigas ao redor de uma mesa na casa de sua amiga chamada Eunice Hastings. E em dezembro de 1844, naquele momento Deus aparece a ela, e Deus aparece a ela com uma missão. A missão dela seria ser o seu porta-voz para o tempo do fim. E eu fico pensando com os meus neurônios, como Deus trabalha. Chamar a pessoa menos provável, a pessoa menos qualificada, a pessoa menos indicada, com menos condição física possível. Deus chamou aquela jovem, naquela condição. E naquela circunstância, amigos, Deus deu a ela a primeira visão. Eu quero falar só rapidamente sobre a primeira visão, porque é importante falar sobre isso. A primeira visão dela mudou a vida dela por completo. Deus pegou ela, tirou ela, levou ela para o céu. Ela entrou no céu, ela viu a cidade santa, ela viu a árvore da vida, ela viu detalhes do céu, ela viu o rio da vida que passava debaixo da árvore da vida. Ela conversou com Jesus. Ela se encontrou com pessoas que ela conhecia, o irmão Stockman e Carlos Fitch, conversou com eles, haviam recém-morrido e já estavam conversando com ela no céu, em visão. Ela teve essa visão, o diálogo apresentado está no livro Conselhos para a Igreja e no livro Primeiros Escritos, você pode ver lá minha primeira visão. Depois dela ver o céu, Jesus transporta ela para a terra, a nova terra, e ela chega na nova terra, e ela vê a nova terra renovada, transformada. Ela vê uma grande mesa prateada de quilômetros, e sobre aquela mesa prateada estavam os frutos, vários frutos. Ali tinha figos, tinha romã, tinha ali o fruto da árvore da vida, tinha uvas, mas chamou a atenção dela o fruto da árvore da vida, porque era desconhecido para ela. E quando ela viu o fruto da árvore da vida, ela foi até Jesus e disse: Jesus, eu posso experimentar do fruto da árvore da vida? E Jesus lhe disse: agora não, porque aqueles que experimentam e comem do fruto da árvore da vida não podem voltar para a terra. Eles permanecem aqui. Eu quero que você volte e você conte para todas as pessoas tudo o que você viu e ouviu aqui nesta visão. Esta foi a primeira visão que ela recebeu. Já pensou? Como ela estava? Ser levada para o céu, depois para a nova terra. Tremendo isso. Isso marcou a sua vida e ela pregou isso durante longas e longas vezes, longas e longas datas. Ela teve visões confirmando importantes doutrinas da Bíblia, sobre o sábado, sobre o santuário, sobre a justificação pela fé. Importantes visões que confirmaram as doutrinas da palavra de Deus, sobre a centralidade da Bíblia, a Bíblia como a única regra de fé e prática na vida do cristão. Importantes doutrinas foram confirmadas a ela por meio de visões. Uma das visões importantes foi a obra de publicações em 1848, quando o seu marido, Tiago White, publicou o seu primeiro panfleto. Ela também teve em 48 uma visão sobre a saúde, foi a primeira visão que ela recebeu, na qual Deus disse que não deveriam usar chá preto, café e tabaco. Ela usa uma expressão um pouco pesada, ela diz que quem faz uso dessa substância é pecado, e ela é clara a falar isto.
Não sou eu que estou falando, é a revelação que está falando. A revelação de Deus. A ciência comprova o efeito do chá, do café e do tabaco. Se você vai em qualquer lugar hoje e pega uma carteira de cigarro, você vê o que lá na parte de trás da carteira? Um peito aberto, uma pessoa cancerosa, uma criança, um feto mal formado, não é? O café é a mesma coisa. O café tem sido considerado pela OMS como um dos grandes substâncias potencialmente cancerígenas, não é? E o chá preto também, pelo alto grau de substância da cafeína, não é? Isso ela falou em 1848. A visão do grande conflito em 1858 deu início à série O Grande Conflito, que é composta de 5 livros. Esta série foi composta em 60 anos. Foram gastos 60 anos do seu ministério para que ela compusesse os 5 livros da série O Grande Conflito. 60 anos. Vejam vocês. 60 anos. Aí ela recebeu uma segunda visão sobre a obra de saúde em 6 de junho de 1863. Se você quiser conhecer isto, você pode ir ao livro Mensageira do Senhor. No apêndice final está ali toda a síntese das orientações dadas por Deus a ela sobre saúde. Importantes orientações que Deus concedeu. A visão sobre também o início das instituições de saúde. Ela recebeu em 65 essas visões. A obra da educação em 72. Ela esteve na Conferência Geral em 88 em Minneapolis. Muitos costumam dizer que se ela não tivesse estado em Minneapolis em 88, a igreja teria se dividido em 2. Graças a Deus, ela foi a essa conferência participar, e ela foi um ponto de equilíbrio para aqueles que estavam justamente tentando entender como Deus nos salva, a salvação pelas obras ou a salvação pela fé. Não é isto? Quem quiser mais entendimento sobre esse assunto, há uma revista, Parousia, só sobre Minneapolis, foi publicada no ano de 2008, aqui pelo nosso seminário. Os sanatórios que foram comprados, ela teve visões sobre os sanatórios, a compra da Universidade Loma Linda. Deus mostrou para ela o terreno, Deus mostrou para ela que a pessoa que a igreja deveria procurar para poder comprar o terreno. Muitas orientações dadas por meio de visões e sonhos a ela foram colocadas para que fundassem essas grandes instituições que estão hoje a serviço da causa de Deus. E aqui eu encerro a minha palestra falando sobre 10 razões para a relevância atual dos escritos de Ellen White para a igreja remanescente. 10 razões. Primeira razão, a exaltação da pessoa de Jesus, a mais importante de todas. E isso nós não podemos cansar de falar. Exaltou Jesus em todas as suas pregações, em todas os seus escritos. Eu disse isso há algum tempo aqui. Um dos primeiros atos da minha chegada no Centro White, em junho de 2007, quando o pastor Alberto Tim passou o bastão para mim e disse: agora você é o diretor, eu estou indo embora. E eu entrei naquele lugar me sentindo totalmente incapaz. Eu entrei no cofre e eu vi aquele gaveteiro, já conheci o gaveteiro, já conheci o cofre. Mas eu entrei no cofre e, de uma forma aleatória, espontânea, eu puxei uma daquelas gavetas e coloquei sobre um armário que tinha ali do lado. Eu puxei e comecei a folhear. Eram gaveteiros de cartas, não de manuscritos, de cartas. Já falamos sobre os 2 tipos de escritos dela, cartas e manuscritos. Era um gaveteiro de cartas. Eu peguei aquilo e comecei a olhar de forma aleatória. E comecei a ver, e ler, e ler, e ler. E é muito comum você ler os escritos de Ellen White nos originais, e você lê 2, 3 parágrafos, e ela já está conduzindo a atenção da pessoa para Jesus. 2, 3 parágrafos, ela já fala em Cristo para a pessoa. Já dá testemunho nos escritos dela, nas cartas dela. Coisa impressionante. E essa carta que eu estava lendo
ela dizia para a pessoa: volte para os braços de Jesus. Aquilo me trouxe um alento, um conforto. Eu falei: eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. Volte para os braços. Uma carta clamando para aquela pessoa voltar para os braços de Jesus e recebê-lo como seu Salvador. Uma carta simples que ela estava escrevendo para uma pessoa da igreja adventista. E aqui eu quero lembrar vocês, na página 67 do 5º volume dos Testemunhos para a Igreja, nestas cartas ela diz que eu escrevo, nos testemunhos que apresento, coloco diante das pessoas exatamente aquilo que o Senhor me apresentou. Não escrevo um artigo sequer na revista expressando meras ideias minhas. Correspondem ao que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono de Deus. Segunda razão pela qual eu coloco a relevância dos seus escritos, o tema do grande conflito. Esse tema realmente é tremendo. E quando lemos esse tema, amigos, e nós precisamos ler o livro Grande Conflito com a nossa família, com os nossos filhos, orientá-los, alertá-los sobre os eventos que estão por vir, que estão por acontecer. Ler e reler esse livro, amigos, é uma bênção para nós, para nos mantermos a nossa lâmpada acesa, o nosso pavio queimando, para irradiarmos luz, a luz da verdade, sobretudo a luz dos eventos finais que estão por acontecer neste mundo. As bênçãos espirituais é o terceiro tema que eu colocaria a vocês como sendo relevante. Ela disse: recomendo buscar o leitor a palavra de Deus como regra de fé, de vossa fé e prática. Primeiros Escritos, página 70. Depois ela disse: pouca atenção é dada à Bíblia e o Senhor deu uma luz menor para guiar os homens e mulheres à luz maior. As bênçãos espirituais. Vantagens da saúde. Quantas coisas nós poderíamos destacar. Aqui eu levantei alguns pequenos detalhes ao longo dos estudos que tenho feito. Um estudo feito por cientistas da Universidade da Califórnia revelaram que os adventistas do sétimo dia vivem, em média, 12,6 anos a mais do que os californianos comuns. Os adventistas da Califórnia. Agora, tem um detalhe: eles praticam exercício, viu? Caminham, fazem exercício. Eles têm grupos de pessoas que andam, eles têm grupos por faixa etária, jovens que jogam, meia-idade que jogam tênis, depois eles têm idosos que fazem caminhadas, fazem trilhas. Eles são pessoas muito organizadas. É interessante, a gente já visitou esses grupos e eles realmente são pessoas que têm uma estratégia. Os homens vivem em média 8,9 anos a mais do que o californiano. Os homens adventistas, e as mulheres 7,5 anos a mais. Essa pesquisa foi feita na Holanda também. E olha só o que apresentou a pesquisa. Os adventistas holandeses vivem, os homens, 8,9 anos a mais do que os holandeses comuns. E as mulheres adventistas 3,7 anos a mais. Não sei por que as mulheres não vivem mais do que os homens, mas a entrevista está aí. A pesquisa. Na Polônia também, 9,5 anos a mais os homens e 4,5 as mulheres. Não é isto? Quinta razão pela qual há relevância nos escritos de Ellen White: a exaltação da Bíblia. Eu falei da exaltação de Cristo como primeiro item e a exaltação da Bíblia. Não é isso? Falei para vocês que ela segurou a Bíblia 6 vezes. 6 vezes ela segurou. O impacto que ela exerceu sobre as instituições da igreja. Grande impacto que ela exerceu na fundação das várias instituições da igreja. As suas predições. Várias das suas predições estão em seus registros dos livros. Antes que houvesse qualquer guerra, em 1890, ela predisse que milhares de navios seriam arremessados para as profundezas do mar, esquadras se submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas humanas. Ela escreveu isso em 1890, amigos. Em 1914 estourou o quê? A Primeira Guerra Mundial.
E depois veio a Segunda Guerra Mundial, em 39. Milhões, o século XX é considerado o século mais sangrento da história da humanidade. O maior número de vidas foram ceifadas ao longo desse período do século XX, por meio de guerras. E tudo isso ela profetizou. Agora, olha o que ela fala sobre a economia. E a gente está falando tanto em crise no Brasil, crise no Brasil. Ela disse, 9º volume dos Testemunhos para a Igreja, página 13, olha o que ela disse. Os que têm nas mãos as rédeas do governo estão lutando em vão para colocar as operações comerciais sobre a base mais segura. Amigos, se você pegar a contabilidade do mundo hoje, a contabilidade das nações hoje, não vai bater. Não vai bater. Não vai bater. O que está segurando o mundo hoje são os 4 anjos do Apocalipse, que seguram os 4 ventos, impedindo que o mundo entre em um caos e o mundo se perca. E muitos colegas pastores, que são pregadores, evangelistas, dizem que o grande gatilho que vai disparar a crise mundial será a economia. Quando o indivíduo colocar a mão no bolso, e ele puxar do bolso, e não tiver nada dentro, não tem mais dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para pagar as contas, todo mundo vai erguer a cabeça para o céu e vai falar, Senhor, tem misericórdia de nós. Economia. E ela disse exatamente isso. Ela disse isso pouco antes de sua morte. Ela profetizou o tremendo incêndio que houve, a destruição completa que houve da nossa editora, Casa Editora. Ela profetizou 1 ano antes de acontecer isso. Ela disse que ela tinha medo de abrir a review, temendo ver que Deus tenha purificado a editora pelo fogo. Ela escreveu 1 ano antes de acontecer isso. E aí está, em 1902, a Review Herald foi queimada e também o sanatório foi queimado. Ela profetizou também um sanatório. O impacto de sua vida. Vocês sabem que nós podemos conhecer uma pessoa pelo seu exemplo. Qual foi o exemplo que ela deixou como pessoa? Olha quem conheceu ela, o que disse. Esse foi um dos presidentes da Associação Geral que mais conheceu Ellen White, que mais conviveu com ela. Seu nome é Arthur Daniels. Ele foi presidente por 22 anos da Associação Geral. E ele disse uma vez, eu nunca a ouvi se vangloriar dos graciosos dons que Deus lhe concedeu, ou dos maravilhosos resultados dos seus esforços. Olha o que esse homem disse a respeito dela. Ela poderia ter se vangloriado, olha, eu já escrevi tantas coisas, eu já preguei em tantos lugares, já visitei tantos países, ela tinha muito que se vangloriar, se ela quisesse. Mas, de acordo com as testemunhas, nunca ela se vangloriou ou se exaltou por alguma coisa que fez. Fenômenos físicos que comprovam o seu ministério profético. Nós falamos a semana passada dos 3 padrões, glória, glória, santo, santo e univos, univos, não é? Ela teve fenômenos físicos e foi visto em várias dezenas e dezenas de vezes por pessoas em visão, tendo visão ao vivo. Isso comprova realmente que ela foi uma profetisa. Isso tem grande relevância para nós como o povo de Deus. E a última coisa, o selo da sua autenticação. Quando ela diz, você sabe que todo o meu tema no púlpito em particular, pela voz ou pela escrita, é a vida de Cristo. Ela exaltou a Cristo, eu coloquei isso como o primeiro item, e o item último, ela tem o seu selo de autenticação, que é a cruz de Cristo, é a vida de Cristo, é o sacrifício de Cristo. Essas coisas, amigos, são, de fato, uma grande bênção para a igreja. E eu encerro fazendo algumas perguntas para você. 2, na verdade. Você deseja uma experiência cristã mais poderosa? Você deseja um relacionamento com Cristo mais íntimo e mais profundo? Você deseja? Então, eu tenho para você
um desafio. Tenho para você um desafio. A palavra de Deus diz assim: crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Mas eu quero ler com vocês um texto agora. E eu vou responder por que nós estamos aqui e por que nós temos esse desafio de um adventista para cada 369 habitantes na terra. Por que nós estamos aqui ainda, nesta igreja, ouvindo esta palestra? Abra sua Bíblia, a palavra de Deus nos mostra, nos revela isso. Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 18 e verso 19. Hebreus, capítulo 3, se você tem sua Bíblia, abra. Verso 18 e 19. Olha o que diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo, diz assim: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Pergunta, verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa do quê? Da incredulidade. Como é que o verso que eu falei para vocês começa? Está na tela, começa? Como é que o verso começa? Crede no Senhor. E aqui está a razão pela qual Israel não entrou na terra prometida, amigos. Porque eles não creram na voz profética, não creram em Deus, não creram nas promessas, nas orientações, nas diretrizes que Deus tinha dado ao povo. E hoje, amigos, como povo de Deus, representantes do povo de Deus, nós estamos aqui, ainda aqui, por quê? Porque nos falta crermos no poder da palavra de Deus, das promessas de Deus, das orientações de Deus, e não somente crermos, mas também o quê? Aplicarmos e vivermos e testemunharmos disso para outras pessoas. Porque enquanto não crermos na palavra profética, amigos, este verso se aplicará a nós e à nossa igreja. A palavra diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não creram na voz profética, não creram em Deus. Estou falando para alguém nessa noite que está vivendo um dilema pessoal com Deus? Estou falando para alguém essa noite que está vivendo uma crise espiritual com Deus? Estou falando para alguém essa noite que tem alguma dúvida em relação à revelação profética que Deus deixou em sua palavra e nos testemunhos da serva de Deus, a mensageira do Senhor? Estou falando para alguém nessa noite que tem alguma dúvida, alguma incerteza quanto a alguma promessa que Deus deixou para nós. Amigos, eu deixo com você esse texto. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede na voz profética, crede nos seus profetas e vocês prosperarão. Prosperaremos individualmente, coletivamente, como igreja, como família, como irmãos, como grupo, como uma comunidade de fé, como escola, como hospital, como qualquer instituição. Nós prosperaremos em nome de Jesus, porque a promessa de Deus é certa, ela não falha. Ela não falha. E assim eu encerro dizendo para você, se você quiser começar amanhã o estudo, aí está na tela, prontinho. Abra o site do Centro-White. Do lado direito em cima, a nossa equipe, o pastor Bruno está aqui conosco. Obrigado, pastor Bruno, por nos ajudar com isto. Está lá em cima. Você pode, a partir de amanhã, iniciar um plano de estudo da Bíblia em parceria com os testemunhos de Ellen White. Eu disse em uma das palestras que se você fizer este plano, você nunca mais será a mesma pessoa. Está aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de um
modelo do plano de estudos. No momento, nós não temos disponível para impresso. Nós esgotamos, distribuímos tanto, vendemos tanto, que nós não temos. Mas nós estamos já confeccionando para poder ter, para quem quiser ter em sua casa e conduzir o estudo escrevendo com a caneta dia a dia. Enquanto isso, se você quiser, clica lá no site do Centro White, no canto superior direito, plano para estudo da Bíblia com o Espírito de Profecia. E comece amanhã a receber as bênçãos de Deus. Foi uma alegria, um prazer imenso estar com vocês nestas 4 noites de domingo. Pena que não estaremos mais juntos. Poderíamos continuar fazendo isso o resto do ano e teria tanta coisa ainda para falar. Mas uma alegria muito grande. E que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe cada família que veio aqui ao longo dessas 4 noites. E que Deus possa frutificar, que você possa ser uma pessoa próspera em todos os aspectos da sua vida, em bênçãos, em graça, em sabedoria, em bondade, em misericórdia. Que Deus faça de você uma luz poderosa para brilhar e levar o conhecimento de Cristo a todo mundo. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Aqui tem 2 mãos aqui. Por favor, me ajude. Pode pegar ali o microfone. Temos 2 mãos aqui. Vamos rapidamente, quem sabe, dar espaço aí para 1 ou 2 perguntas. Nosso horário já está 9h05. Quem gostaria de fazer a primeira? Boa noite. Pode falar mais alto. Tem que aumentar o microfone. Ok. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber como, se é possível, sempre que a gente lê, diferenciar o que foi sonho, o que foi visão e o que são conselhos. E dentro dos conselhos, eu já ouvi alguns adventistas dizerem que algumas coisas, por exemplo, são opiniões próprias dela e que, tipo assim, não há necessidade de se seguir à risca. Eu, particularmente, não creio nisso, mas isso é algo que se escuta falar. Há alguma verdade nisso, quanto à questão dos escritos dela, dos conselhos, e a parte da questão da diferenciação, sonho, visão e conselhos? Pois bem, até pouco tempo não havia possibilidade. Para você saber se era sonho ou visão, você tinha que ir a um centro de pesquisas. Hoje, a igreja já publicou todas as originais de Ellen White, em inglês. Então, você tem manuscritos e tem cartas. Se você pegar você pegar o original, você pode ir à fonte original daquele determinado conselho. Agora, a sua pergunta, você vai falar assim, pastor, ela escreveu tudo a partir de visões e sonhos? Qual que é a resposta? Não. A maior parte das coisas que ela escreveu foram escritas a partir de sonhos e visões. Para você detectar se foi sonho ou visão, você vai ao original. Veja lá o contexto em que o original está apresentando. Normalmente, a gente identifica lendo o original. Dá para identificar se é um sonho, se é uma visão. Ok? Mas eu vou dar uma ideia para clarear este assunto para você. No princípio do ministério dela, até mais ou menos 1880, ela recebeu muito mais visões do que sonhos. De 1880 para frente, aí ela começa a ter um volume muito maior de sonhos. Então, visões no começo do ministério, sonhos mais no final do ministério dela, ok? Mas a questão mais importante, amiga, não é descobrir se foi sonho ou visão. A questão mais importante é saber
a fonte da revelação. Às vezes a gente costuma olhar só para ela. Nós temos que olhar para quem revelou a coisa para a verdade para ela, o conteúdo da verdade para ela. E quando a gente olha por esse prisma, muda totalmente o conceito. E aí a gente vai para a segunda parte da sua pergunta, não é? Então, em algum momento, por exemplo, ela tirou a sua, vamos colocar aqui como exemplo, né? Ela se despiu da sua roupa de profetisa, para agora era ser só um membro de igreja? Não. Durante 70 anos que ela recebeu o chamado de Deus, desde 1844 até o último dia da sua vida, ela foi uma profetisa. Ela foi um instrumento, um porta-voz usado nas mãos de Deus, para revelar e escrever o que Deus comunicava para ela. Percebe? Então nós temos que ver o assunto deste prisma. Agora, e ela deu um conselho, que foi um conselho pessoal. Bom, o conselho que ela deu pessoal veio dela. Foi um conselho que Deus inspirava ela, para que ela escrevesse. Agora, ao longo dessas 4 palestras, eu não sei se você veio aqui, eu disse que ela nunca clamou para si a infalibilidade. Ela nunca disse que ela era infalível, que os seus escritos eram infalíveis. Percebe? Porque ela era um vaso humano. Ela poderia cometer algum equívoco, ok? Mas o que nós precisamos entender neste caso é o seguinte: Deus é a origem e a fonte da revelação. O que Deus orienta ela, ela escreve, ela aconselha. E isso pode acontecer tanto pela escrita, como também pela voz, quando ela pregava. Quando ela pregava, ela falava daquilo que Deus colocava na mente dela, para ela orientar as pessoas. Isso é uma coisa muito profunda. Muito profunda. Então, aqueles críticos que dizem, mas isso aqui ela falou da cabeça dela, isso aqui ela escreveu do pensamento dela. Nós citamos aí uma citação, você viu no início, não viu? Na semana passada eu trouxe mais citações ainda, e eu vou inclusive avisar a igreja, que eu vou colocar todas essas 4 palestras no site do Centro White, nesse mesmo site aí. Vocês podem baixar os PowerPoints e guardar lá no seu arquivo, e se você quiser usá-los para algum benefício pessoal ou público, sinta-se à vontade. Tá ok? Então, quando um profeta é profeta, ele é profeta sempre. Não tem um momento em que ele deixa de ser profeta para ele ser um membro de igreja. Não, ele é profeta, ele recebeu essa tarefa. Então, o que ele escreve, o que ele fala, é conduzido pela orientação de Deus. Agora, se ele pega um pedaço de papel e escreve lá, vá ao mercado, compre meio quilo disso, 2 quilos daquilo e tal, e dá para o neto ir comprar, aquilo é inspirado? Lógico que não. E hoje, inclusive, a igreja tem os recibos de compras de Ellen White. A igreja chegou até esse ponto, porque ela guardava os recibos das suas compras. A gente sabe até o que ela comprava no supermercado. Coisa tremenda isso. Para você ver como que ela era organizada. Bom, vamos lá então. Irmão Joaquim. Pastor Renato, boa noite. Boa noite. Eu sei que a sua agenda é super lotada. E eu quero agradecer, porque o senhor tirou esses 4 domingos para estar conosco. Como o senhor disse, o senhor viaja por todo o Brasil e fora do Brasil. Eu sou um dos anciãos dessa igreja. Somos mais de 85. Eu me sinto envergonhado em estar aqui essas noites. Nós somos ao redor de 3.000 membros e a presença que esteve aqui, que tivemos aqui, foi ao redor de 3%. Aqui vieram pessoas que pagaram pedágio, vieram todas as noites, e muitos dos nossos que estão bem próximos não vieram. Será que a nossa igreja já está saturada da irmã White, dos seus ensinos? Já sabemos tudo? Eu confesso que aprendi muito. O senhor disse coisas aqui que estão além dos livros, as maneiras de o senhor colocar nosso aprendizado. Eu acho que foi muito bom. E eu quero aqui
fazendo agora a minha pergunta. Pois não. Nessas suas viagens, fazendo palestra nas outras igrejas, o índice de presença é semelhante ao nosso? Depende o horário. Se você vai nas igrejas hoje, sábado de manhã, toda a igreja está cheia. Sábado à tarde, não é tanto, depende de onde você vai. Mas são desafios dos dias em que vivemos. O nosso povo está cumprindo hoje, irmão, o que Apocalipse 3, 14 a 22 escreve, o que o apóstolo João escreveu. A mensagem à igreja de Laodiceia: rico sou e de nada tenho falta, mas eu não sei que eu sou o quê? Pobre, cego, miserável e nu, e necessito do ouro refinado pelo fogo e do colírio do Espírito Santo, das vestes da justiça de Cristo. Nós estamos vivendo esta realidade, nós estamos cumprindo esta profecia na íntegra. E de uma certa forma, nós estamos encantados com as coisas do mundo. Ellen White tem um texto que ela diz assim: quanto mais profundas forem as raízes que você colocar nas coisas desse mundo, olha aqui, quanto mais profundas foram as raízes que você colocar nas coisas desse mundo, mais difícil será você se livrar delas por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, a gente está se enchendo de cada coisa, mais do mundo, se apegando mais às coisas do mundo, e as coisas de Deus, às vezes, não têm valor, não têm interesse, as pessoas não têm paixão de falar por essas coisas que são tão importantes para a igreja, para os dias de hoje. Então, nós temos várias questões aí em voga, em pauta. A igreja precisa passar, sim, por uma experiência real, genuína, do reavivamento, reforma, derramamento do Espírito do Santo através da chuva serôdia. A pergunta é: por que isso não aconteceu, pastor Estêncio? Porque os nossos corações estão divididos, estão cheios do nosso eu, estão mais preocupados com as coisas dessa vida do que com as coisas de Deus. E por isso a gente vê o interesse, não é? Nós nos interessamos por aquilo que nós gostamos, do que nós cremos. Eu não creio que a igreja já está saturada, não creio que ela está saturada, não creio que ela saiba tudo sobre Ellen White, pelo contrário, ela não sabe tudo. Muita gente lê os escritos, mas não sabe tudo. A igreja precisa estudar mais, mas precisa estudar mais a Bíblia também, estudar mais a palavra de Deus, não é? E todas os seus agradecimentos, a gente reverte a Deus, a Ele seja dada toda a glória, toda a honra. Mais alguma pergunta? Tem aqui um pastor. Os pastores gostam de perguntar. Vamos lá, breve. Sempre nós dizemos assim, fazemos das palavras do irmão Joaquim, né, as nossas palavras, quase todo mundo pensa assim, nessa gratidão e tudo. Mas, irmãos, Espírito de Profecia, toda essa história, né, eu tenho lá desde os meus antigos, mais de 80 anos de fé adventista, e aprendendo desde criança isso, e nunca saturou. Uhum. Fiz teologia, fiz mestrado, fiz tudo isso aí, nunca saturou, e eu continuo 12 anos aposentado, e agora que eu tenho tempo de pesquisar. E esses 4 domingos foram muito, muito especiais. Deus seja louvado. Agora eu quero revelar um segredo, né, que é da Opa. administração da própria igreja. Não estar tão interessado assim no número que vem aqui, mas no número pela internet. Sim. E eu então brinquei, daqui uns dias nós vamos aqui do púlpito, irmão, você aceita Cristo como Salvador pessoal? Então, tem uma banheira aí, tá? Mergulha nela e eu vou batizar você. Eu entendo Isso que eu você brinquei, né, com um dos administradores. Eu entendo o que você fala. Mas é o seguinte, nós, irmão Joaquim, eu e muitos outros aqui, já temos essa bagagem. E nunca vai saturar. Nem Bíblia, nem Espírito de Profecia, nem História do irmão White. Certo, irmãos? Muito bem. E para completar, porque senão nós não vamos rever essa mesma mensagem.
Porém, há pessoas que estão sendo batizadas hoje. E em visita aos meus parentes aqui próximos em Socorro, eles também são esses antigos adventistas, e teve contato com uma recém-batizada, aqui em Socorro. Isso é igual quentinho, certo? Aconteceu na semana passada e durante a semana. E essa batizanda, nova nossa irmã, não passou pela comissão, mas pelo menos foi aceita pela igreja, todo mundo levantou a mão. E no primeiro contato, né, disseram, olha, e a senhora, como que aceita a irmã White? Quem é a irmã White? Quem é essa? Bem quentinho, recém-batizada. Ok. Quem é essa irmã? Achando que... Né, são os desafios. São os desafios. Eu quero agradecer as observações feitas pelos dois anciãos, e todos nós temos consciência dos desafios da igreja, sabemos que são grandes. O mundo que vivemos hoje é um mundo um pouco diferente daquele que vivemos há 30, 40 anos, mas o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. A palavra é a mesma. A palavra não muda. Então nós temos que continuar crendo, e obviamente o convívio entre irmãos, a coletividade da nossa igreja, isso aqui não vai acabar nunca. Mesmo que entre internet ou qualquer coisa assim, isso não vai acabar. Isso não vai acabar. Deus, através do seu Espírito, nos manterá unidos pela graça e a misericórdia de Jesus Cristo. E assim, amigos, eu convido vocês a se levantarem e vamos então encerrar esse momento com uma prece. Oremos. Deus eterno, nós louvamos o teu sagrado e santo nome, pelo dom da vida, pela bênção do dia que nos concedeste, pelo teu cuidado e amor infinitos para conosco. Nós louvamos o teu nome pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar, pela salvação que tu nos ofereces por meio do seu sangue. Mas nós te louvamos também, Senhor, de uma maneira muito especial, pela revelação profética que tu concedeste através da tua palavra, a Bíblia, e através dos testemunhos do Espírito de profecia. Revelação tão especial, orientações tão precisas, que tu deste ao teu povo, para que ele pudesse encontrar o caminho que leva de volta a ti, a terra prometida, a Canaã celestial. Nós ainda aqui estamos, Senhor, e como acabamos de ler na Epístola de Hebreus, escrita por Paulo, estamos aqui ainda porque, como povo, nós muitas vezes não cremos, não aplicamos as orientações da tua revelação, não colocamos em prática em nossa vida. E nós te pedimos, ó Pai, que tu tenhas misericórdia de nós, que tu nos perdoes das nossas falhas, da nossa incredulidade, e nos ajude a ter mais fé, mais convicção, a dedicarmos mais tempo para ler e estudar a tua palavra, estudarmos os testemunhos. Mas de maneira especial abençoa cada pessoa que veio aqui ao longo dessas 4 noites que estivemos juntos, a cada família aqui representada. Coloca a tua mão de graça e bênção sobre eles, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre essas pessoas, para que elas sejam luzes a brilharem ao mundo, a levarem o Evangelho de Jesus Cristo por onde passarem nesta terra. E agora, ó Pai, despeça-nos a todos com a tua bênção e com a tua paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Divino Espírito estejam com todos nós, desde agora e para todo sempre, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abrace a pessoa que está ao seu lado e deseje a ela uma feliz semana.